Olá, pessoal. Hoje estou no Word e trouxe dois exemplos para mostrar a vocês como e quando usar o ETIAL nas citações e nas referências. A norma de citação, ela foi atualizada em julho deste ano, que é a BNT-NBR 10520 de 2023, e a norma de referências é a BNT-NBR 6023. Vamos lá. A primeira coisa é você entender o que é que significa esse ETIAL. Eu coloquei aqui no arquivo separado para explicar melhor para vocês. A expressão completa, pessoal, essa expressão em latim completa é etiale, certo? Então tem dois is aqui no final, que significa e outros. Então pode ser e outros autores, e outros escritores, e outras pessoas. No entanto, quando você vai citar no seu trabalho, colocar lá nas referências, você vai usar uma forma abreviada do etiale, que é o etial. E aí você não pode esquecer, então, que depois desse L sempre terá um ponto aqui no final, né? Por que eu coloco esse ponto? Porque isso aqui é uma forma abreviada, não é a expressão completa. A expressão completa é essa daqui, de cima. Mas sempre que você for citar no seu trabalho, você vai citar essa forma aqui abreviada. Quando você for fazer citações e referências de trabalhos com 4 ou mais autores, você vai poder usar o etial. Eu tenho aqui como exemplo um estudo de Smith. Ele foi um estudo, é um artigo científico que tem 6 autores. Quando eu vou citar esse estudo no meu trabalho, eu já posso utilizar o etial, porque ele tem 6 autores e a norma diz que de 4 para cima eu posso utilizar o etial. E aí eu coloco o estudo de Smith et al. 2023. O que é que eu estou dizendo aqui? O estudo de Smith e outros autores. Ou seja, esse estudo de Smith não é um estudo feito só por ele, é um estudo dele e de outros autores. Essa questão desse ponto aqui depois do L, então tem muitos erros de citação com relação a isso, né? Mas isso aqui para você não esquecer que isso daqui é uma forma abreviada, então esse pontinho depois do L sempre você vai precisar colocar, certo? Vamos agora para o nosso primeiro exemplo. Nós temos um artigo aqui, esse artigo ele tem 5 autores, vocês estão vendo aqui, né? Então eu começo aqui, olha, com Carvalho, você sempre vai citar os autores pelo último sobrenome. Eu tenho aqui de Carvalho e eu venho até aqui Ramos, que no caso ele é o 5º autor. Nesse caso aqui eu estou vendo que eu já posso utilizar o etial, porque se é um trabalho, a norma diz claramente que citações de fontes com 4 ou mais autores, a gente pode citar o primeiro autor, então no caso eu vou citar aqui Carvalho, seguido da expressão etial, mesmo que lá na lista de referências você mencione todos os autores. Quando eu for mostrar para vocês a lista de referência, vocês vão ver como é que a gente pode fazer. Quando a norma diz pode, ela não está obrigando que isso seja feito. Porém, se você fizer em uma citação, terá que fazer com todos os trabalhos que tenham 4 ou mais autores, porque a norma coloca que qualquer que seja o recurso utilizado, este deve ser uniforme em todas as citações do mesmo documento. E aí, eu decido padronizar no meu trabalho que todos os materiais citados que tenham 4 ou mais autores, eu irei utilizar o etial nas citações. Essa primeira citação aqui, eu quero fazer uma citação indireta. Eu li aqui o trabalho de Carvalho, né, etial. Eu vou ler o que os autores disseram e eu irei escrever no texto com as minhas palavras. Eu já peguei aqui uma informação e essa informação eu já quero colocar no meu trabalho. O que é que eu faço aqui? Veja que os autores, eles colocam o sobrepeso e o desenvolvimento motor pobre nas crianças e adolescentes, que podem ser constatados em diferentes regiões e classes sociais, decorrem sobretudo do estilo de vida sedentário. Eu quero colocar essa informação no meu trabalho, mas eu não quero colocar exatamente com essas mesmas palavras. E aí eu vou e interpreto o excesso de peso e o comprometimento do desenvolvimento motor em crianças e adolescentes, observados em diversas áreas e estratos sociais, são principalmente atribuídos ao estilo de vida sedentário. Como eu fiz uma citação indireta, o que é que você vai fazer aqui? Você vai abrir parênteses, colocar Carvalho, que é o primeiro autor, olha. Então, primeiro autor aqui, Carvalho, e aí depois eu já coloco o etial. O etial, você sempre vai digitar além daquele pontinho, né, que eu já expliquei para vocês o porquê desse ponto depois do L, você vai colocar sempre ele em itálico, né? Então, você seleciona ele, olha, e vem aqui em cima.
e aí você coloca aqui já em itálico, depois você coloca a vírgula, dá o espaço e coloca o ano do trabalho, que nesse caso aqui é o 2021, né? Do nosso segundo exemplo, então, tem o segundo artigo aqui, que eu quero também trazer uma citação nesse segundo artigo, e aqui num trecho do trabalho, eu quero fazer uma citação direta, ou seja, eu quero copiar exatamente esse trecho aqui que vem de afase até parte física da mulher. Quero copiar do mesmo jeito no meu trabalho. Se eu vou copiar do mesmo jeito no meu trabalho, eu vou fazer uma citação direta, né? Então fica da mesma forma, o et al. Ele não vai mudar, que ele está entre parênteses, vai ficar do mesmo jeito, Rezende, et al., ponto, a vírgula, logo depois do ponto, o ano e a página. Aqui eu preciso acrescentar a página e preciso colocar também aspas, porque é uma citação direta. Nesse caso aqui é uma citação direta curta, porque ela tem até 3 linhas. Continuando aqui no meu texto, eu quero fazer uma citação direta do primeiro artigo que eu mostrei para vocês, só que dessa vez eu não quero colocar Carvalho entre parênteses, eu quero colocar Carvalho aqui dentro da frase, né? Eu quero chamá-lo, eu não vou deixar isolado ali no final. O et al., ele vai ficar aqui fora, tá certo? E veja que não tem vírgula aqui após o ponto. Não vai ter vírgula, por quê? Porque depois você já vai abrir o parênteses e vai colocar o ano e vai colocar essa página aqui. Aqui também é uma citação direta curta, porque ela tem menos de 3 linhas. Veja que quando eu digitei, começou aqui, olha, a progressão e terminou aqui, né? Então, ele tem aqui, completou aqui uma linha, certo? E não chegou nem a completar a segunda, né? Para ser uma citação direta longa, precisaria ultrapassar aqui a quantidade de 3 linhas, certo? No parágrafo seguinte, eu fiz uma citação, mas ela vai se caracterizar como uma citação direta longa, porque ela tem mais de 3 linhas. Você vai mudar a formatação da citação, mas o et al., que está dentro do parênteses, vai permanecer da mesma forma. Vamos ver aqui como é que a gente vai fazer essa citação. Eu peguei aqui desse artigo, né? Então, eu copiei aqui, ó, de há muitos casos de criança até aprendizado, certo? Quando eu coloquei aqui, então veja que eu comecei, né? Aqui completou uma linha, aqui completou aqui a segunda linha, aqui a terceira e ultrapassou. Então, nesse caso aqui, como ultrapassa, fica uma citação direta longa. O que é que você vai fazer? Você vai selecionar ela toda aqui, vai puxar aqui para 4 centímetros, né, o recuo recomendado pela norma da BNT. Essa parte aqui de baixo também você vai puxar para os 4, então ela vai ficar dessa forma. Eu tenho aqui que ajeitar o espaçamento e tenho que ajeitar também essa questão aqui da fonte, né? A fonte você pode usar menor do que 12, que é a fonte do seu trabalho. Você pode selecionar a fonte 11 ou pode selecionar a fonte 10, né? O mais comum é que a gente use realmente a fonte 10. Vai ficar dessa forma aqui recuada, veja que o et al. Não muda. Vai ficar no mesmo tamanho da fonte da citação, que é a fonte 10 aqui no final. Muitas pessoas me perguntam aqui no canal sobre esse espaçamento antes e depois da citação. A norma da BNT não fala sobre isso. A maioria dos autores deixam um espaço em branco antes e depois para destacar mais a citação. Se você não quiser deixar, não tem problema nenhum. Se eu quiser acrescentar aqui um espaço em branco, então eu posso dar um enter aqui, né? E posso dar um outro aqui embaixo. Então ela fica essa citação aqui mais destacada, mas se você não quiser deixar esse espaçamento, tá certo? Não tem problema nenhum. Todos os materiais que você citou no seu texto, você precisa colocá-los na lista de referência. Para fazer as referências dos artigos que nós citamos, você terá 2 opções. Usar também o et al. Aqui, como eu fiz, ou colocar todos os autores. Vou mostrar também essa segunda opção. Pessoal, aqui nessa lista, eu acho interessante colocar todos os autores, para que o leitor do seu trabalho veja todos os autores daquele material que você citou, já que dentro do texto ele só viu o primeiro autor daquele artigo, né? Mas você tem a opção de usar também o et al. Vou fazer aqui das 2 formas para vocês verem. E aí, o que é que você vai fazer aqui? Você vai colocar o primeiro autor, né? Então, como a gente viu aqui nesse trabalho, eu tenho aqui o último sobrenome dele, Carvalho, tá certo? Então, é o que eu vou citar. Vou colocar as iniciais
iniciais aqui, se você quiser colocar também Anderson dos Santos, o jeito que está aqui, você pode também colocar por extenso, né? O que vai ser muito importante aqui nessa lista de referências vai ser você uniformizar um padrão. Se eu estou utilizando só as iniciais aqui dos autores, então todas as outras referências eu vou ter que utilizar só as iniciais. Se você vai optar por colocar o nome dele aqui por extenso, aqui na frente, então você vai ter que colocar em todos. Então, coloca apenas o primeiro autor, seguido do et al. Perceba do et al. Do mesmo jeito, né? Aqui itálico, com ponto no final. E aí depois eu venho colocar o título, tá certo? Do artigo aqui, a revista, né? Então, o nome do periódico. E aí eu venho e coloco o volume, número, a página, o ano. Tem alguns artigos que tem o DOI, tem outros que não tem. Se a gente for olhar, ele fica geralmente aqui logo no início, né? Então, se você tá aqui, olha, se você tiver essa informação, você coloca. Se você não tiver, você não coloca, não tem problema nenhum. E aí, disponível em, você coloca o site onde ele está e acesso em a data que você acessou. Naquele segundo exemplo, que foi o de Resende, o texto de Resende, que eu utilizei aqui com vocês, então a gente vai fazer da mesma forma. Como é um artigo que ele tem de 4 ou mais autores, né? Então, eu já posso utilizar também o et al. Vou colocar aqui o Resende, depois colocar as iniciais aqui da primeira autora, né? Que você pode colocar por extenso, né? Como eu já expliquei. E utilizar o et al, o título do artigo, o nome do periódico. Se tiver o nome da cidade, você coloca. Volume, número, página, o ano, o DOI, que também tem. Disponível em o site e acesso em a data. Se você optar pelo et al, então nenhum outro trabalho que tenha 4 ou mais autores, você vai poder colocar todos os autores por extenso, tá certo? Se você quiser colocar todos, como ficaria? Então, coloquei aqui embaixo só para vocês verem. Eu colocaria todos os autores aqui separados por ponto e vírgula. Então, ficaria Resende, vírgula, aí as iniciais da primeira autora, ponto e vírgula, aí eu venho com o segundo aqui, né? Então, segundo, olha, é Azevedo. Coloco aqui Azevedo, maiúsculo, vírgula, as iniciais. Aí você vem, coloca ponto e vírgula e assim você vai com todos os autores. Todos os autores você vai fazer isso. E o restante da referência vai ser igual. O título do trabalho, o nome do periódico, aqui a cidade, né, volume, número, tudo do mesmo jeito, tá certo? O que é que você não pode esquecer, então, aqui de forma bem resumida? Se eu usei o et al em um, eu terei que usar em todos os trabalhos aqui da lista de referências que tenham 4 ou mais autores. Se eu mencionei todos os autores em um artigo que tinha 4 ou mais autores, em todas as referências eu vou ter que fazer o mesmo. A padronização vai precisar ocorrer dentro do texto também. Se você utilizou em algum et al, todos os trabalhos que tenham de 4 ou mais autores, você vai ter que utilizar o et al. Se você resolveu que dentro do texto você iria colocar todos os autores, então todos os trabalhos, você irá colocar todos os autores e aí você não vai poder utilizar o et al, tá certo? Em situação nenhuma dentro do texto, porque você já padronizou, você já citou algum estudo, por exemplo, com 5 sobrenomes. Então, se você fez isso, né, você está mostrando que você não quer utilizar o et al. E aí, o et al não pode mais ser usado ali dentro do texto. Então, o importante é você padronizar, tá certo? Qual o modelo que a gente vê mais nos trabalhos publicados? A gente vê o uso do et al dentro do texto, né, na citação, e aqui na lista de referências, todos os autores, tá certo? Eu vou deixar aqui na tela final um vídeo com outros modelos de referências, caso vocês precisem, ok? Um abraço e até terça-feira.